a Veneta tem essa coisa de ficar procurando as coisas novas, sabe? Sempre essa coisa de procurar os novos autores, lançar e tudo. Tem um desejo disso. Mas o novo, muitas vezes, está lá atrás, sabe? As coisas novas, sabe? Tem um monte de coisa que são contemporâneas e são velhinhas pra cacete. Já nascem caquéticas nesse momento. E tem umas coisas novas que estão lá atrás. No Imageria, eu espero assim, ter mostrado, mas tinha assim, quadrinhos do século XIX que são revolucionários, que ainda dão ideias, que mostram possibilidades que nunca mais foram exploradas, ainda estão esperando seus discípulos, vários daqueles autores lá. E um desses casos, uma dessas situações, foi do DC Comics, que é um processo abortado, né, nos Estados Unidos, a gente vai falar disso daqui, mas que assim, foi um momento de criatividade no mundo dos gibis, que assim, foi único, foi um momento na história dos quadrinhos muito especial. Por quê? Os quadrinhos já tinham uma vida grande ali como nos jornais, já existiam grandes autores. É muito defensável falar que os maiores autores de quadrinhos são aqueles lá da primeira metade do século, George Herriman, o Winsor McCay e tal, é muito defensável e tal. Mas nos jornais, já na década de 40, 30 e tal, os jornais já tinham seus editores, tinham syndicates, e aquilo já estava mais ou menos controlado. O que aconteceu com os gibis, os comic books nos Estados Unidos, foi uma coisa muito poderosa. Por quê? Porque aquele formato era absolutamente anárquico, não tinha controle do mercado daquilo lá. Aquilo lá começou a ter uma produção por editoras pequenas. As editoras queriam chamar atenção para aquele material e colocavam as histórias mais estapafúrdias, mais escandalosas, mais ousadas, que chamassem a atenção dos leitores. Então o momento foi um momento de muita liberdade ali. Tem um período entre o final da década de 50 e meados ali de 53, 54, que é um período de liberdade muito grande. A gente fala assim, as grandes obras, não teve tantas grandes obras saídas dali, porque era um estágio muito inicial disso daí, era um começo de coisa. E o processo, como todos sabem, foi abortado, houve o Comics Code, e aquilo lá, os quadrinhos viraram aquilo que a gente vê, DC, Marvel e tal. Mas, ainda assim, teve, como se falar, um flash do que poderia ser ali, assim. Teve a revista Mad do Kurtzman, que é uma coisa muito, muito forte, assim. A gente vê a Mad depois, tal, não é assim, com todo o respeito, né, Rafa? Mas não era mais a mesma coisa, né? A média ali daqueles primeiros números é uma coisa que até hoje surpreende a gente pela ousadia, assim, é vulcânica ali o negócio, sabe? E tem esse negócio dos gibis de terror, de guerra, de suspense, que a IC também, essa mesma editora, lançou. Dentro disso, tem esse autor em particular, e a gente sempre tende a falar, o autor. Não, tinham vários autores, mas o Bernie Kriegsing, de fato, é um cara especial no meio de tudo isso daqui, pela ousadia dele. Assim, ele indica umas possibilidades de narrativa e tal, que assim, é triste quando a gente vê o que, sabe, se a gente tivesse, sabe, alguém que morresse em 56 e visse o que estava sendo feito, o que acabou acontecendo no quadrinho americano, seria uma morte muito triste, sabe? Porque foi uma regressão muito grande ali, imediata. Enfim, aí a gente, faz muitos anos que eu admiro, fico lendo vários desses autores da IC, não só da IC, tem várias coisas ali que acontecem e tal, muito interessantes. Enfim, e até autores que praticamente passam ao largo aqui no Brasil, apesar de serem bastante conhecidos, né? Sim. Ou, sei lá, você pega o Jack Davis,
Eu acho que quem gosta de quadrinho conhece, mas se você pergunta, tá, mas você teve contato com a obra dele, provavelmente a pessoa vai falar que não, e justamente por isso, né? Eu acho que a EC, apesar de ser um momento essencial do quadrinho industrial americano, eu acho que dá para falar isso, porque apesar de toda a EC ser uma casa bastante progressista, ainda assim ela estava inserida na questão industrial. Sim, sim. Mas, enfim, tomara que agora com esse volume aqui, mais pessoas se interessem pelo trabalho desses artistas e mais coisas saiam também, né? Sim. Enfim, para falar disso daqui, o Thiago escreve sobre quadrinhos, fez um texto sensacional sobre o Benny Cranston, que ele fica comparando, eu acho que a gente pode até entrar nisso daqui, comparando que os quadrinhos de época com o que ele estava fazendo e tal. Sim. E o Nobu, que é o grande mestre teórico dos quadrinhos, o cara que mais entende desse negócio, é um dos responsáveis pelas jornadas internacionais de quadrinhos, que é um evento que tem feito uma diferença muito grande, assim, sabe, no Brasil. Enfim, estamos aqui para falar desse negócio e tal, e eu não sei como que termina isso. Eu acho que a gente pode começar a citar uma coisa que o Krigstein tinha em comum com vários outros grandes mestres, como Kirby, como Eisner, que ele tinha uma educação formal em arte, né? E aí, enfim, esses caras geralmente nascidos ali depois do fim da Primeira Guerra, eles tinham muito talento, só que acho que eram nascidos em uma época errada, porque eles pegaram uma economia americana pós-Grande Depressão, Segunda Guerra ali, então era praticamente impossível para eles ganharem a vida sendo pintores, e todos acabam caindo para o quadrinho. E aí eu queria jogar essa pergunta para vocês. Como que essa educação formal de arte ajuda esses caras e já que a gente está falando do fazer com que eles vissem nos quadrinhos uma mídia e uma linguagem que não era meramente infantil, enfim, usada para contar um tipo de história barata. Bom, no caso do Krigstein, ele especificamente, realmente, além de uma formação acadêmica, ele fez um curso de artes plásticas, artes visuais, ele valorizava muito a imagem, valorizava muito a arte em si. Então, no começo, ele era contra fazer quadrinhos. Aliás, a gente tem que fazer uma distinção entre quadrinhos para jornal e os quadrinhos para revista. Os quadrinhos para jornal ainda dão um certo prestígio. Então, Milton Kenneth, Harold Foster, Alex Raymond, esses caras tinham prestígio, tinha uma associação, National Cartoonist Society, tinha um jantar de gala, pessoal de smoking, é uma coisa super chique. Tem fotos dos caras de hobby, cachimbo, pintando, fazendo os quadrinhos. Então, eles tinham um certo status que os quadrinhos de revista nunca tiveram. Era molecada. Viu? O Siegel e o Schuster, quando criaram o Super-Homem, tinham 22 anos, eram uns moleques. E a maioria, aquele livro Homens da Manhã, conta bem essa história. A gente sem preparo, sem perspectiva, aí vamos fazer quadrinhos. Já o Briggs, ele já tinha um certo estilo, ele já tinha um certo repertório intelectual, uma certa formação, fez quadrinhos para poder ganhar dinheiro. Começou a fazer quadrinhos para outras editoras, ele só foi para a EC um pouco mais tarde, quando já estava nos estertores da editora, quando a editora já estava deixando de publicar quadrinhos para investir na média, que era a solução que eles tinham. É uma história longa, bonita, mas no caso dele, ele tinha essa percepção da própria arte e queria utilizar. Então ele tinha essa consciência. Então, acho que a grande diferença dele para os outros é essa grande consciência em relação ao que ele tinha de talento, de possibilidade visual e que poderia ser aplicada aos quadrinhos. No primeiro momento ele não gostava, fazia aquilo por dinheiro. Várias vezes ele era contra o que era definido pelo editor. É o caso da Master Race, raça superior. É um caso bastante conhecido.
né? Foi encomendado para ele 6 páginas, e ele falou, com esse roteiro aqui eu preciso de 12. Aí foi negociando e conseguiram chegar a 8 páginas. Aliás, foi uma dessas questões que fez com que ele se afastasse da própria editora. Ele não concordava com o que era estipulado. Especificamente, ele se desligou da EC porque, no final, o mal vencia numa das histórias. A última história que ele fez, o mal vencia. E ele, moralmente, eticamente, ele achava que era errado fazer, como um autor, ele mudou no final. E aí, é claro, que o editor, que era o Al Feldstein, e o publisher, que era o dono da editora, que era o Gaines, o Bill Gaines, falaram, bom, então se é assim, não dá para trabalhar com você, e ele saiu. Então ele teve várias questões assim, como foi o ilustrador também, ele não seguia aquilo que era pedido para ele. Então era um artista que queria se manifestar, queria se expressar com o seu próprio talento, e sempre esbarrou com essas questões. E aí ele foi virar o quê? Professor. Por quê? Porque, segundo ele, ele não precisava vender a arte dele. O grande problema sempre era fazer alguma coisa para que alguém comprasse. Tanto quadrinhos, quanto ilustração para revista, quanto pinturas. Né? Você tem que fazer um quadro e que alguém compre isso. Quando você não precisa mais que se compre, você faz por fazer, porque você tem uma proposta visual, uma proposta artística, era isso que ele se realizou a fazer. Então ele continuou pintando até o fim da vida e dando aula. Se afastou da ilustração, renegou inclusive os quadrinhos. Né? O Spiegelman fala que a grande frustração dele é quando ele mostrou a análise que ele fez da raça superior para o Frankenstein, e o cara falou, isso aqui é coisa que eu fiz no passado, e não deu. Ainda está achando que bacana que você tenha analisado uma história, mas ele mesmo já estava em outra, estava pensando mais adiante. Se é frustração, se é mágoa, ressentimento, alguma mágoa ele tinha. Ele achava que tinha um potencial muito maior para ser explorado, para desenvolver dentro dos quadrinhos, e ele encontrou limites que ele não conseguia mais avançar. Então ele saiu dos quadrinhos. Na ilustração, a mesma coisa. E nas artes plásticas, é claro, se você vai se pautar pelo mercado, né, aquela questão que se eu vou vender para que as pessoas comprem, e vou morar na Flórida, vou montar um estúdio, e vou fazer quadrinho com um coraçãozinho desenhado no rosto, é uma opção que você tem. Né? Mas ele preferia fazer aquilo que ele tinha vontade, mesmo que não vendesse. E ele ficou também deslocado também no mundo das artes plásticas, né? Ele nunca ficou... Ele não era... Quer dizer, tem uma coisa que eu acho que distingue um pouco o Frankenstein de outro, por exemplo, do Eisner, por exemplo. O Eisner é um cara que tem uma formação de artes plásticas, mas é uma herança do pai. O Eisner tem uma formação, como eu vou falar, antiguinha. Ele não é um cara com uma... Não é um cara que chegou em Picasso, sabe? Assim, ele é século XIX, Arte Nouveau, aquelas referências dele, assim, né? O Frankenstein não. O Eisner, ele, ao menos, eu vejo assim que ele tinha um tipo comercial muito forte e ele queria fazer sucesso, né? Sim, né? sim. Então eu acho que isso já separa os dois de forma absurda. Sim. O Frankenstein tem uma coisa, como falar, já era uma figura diferente, já era um corpo estranho para vários motivos ali dentro do negócio. Uma das coisas, assim, ainda que a esquerda dominasse amplamente aquele universo, vários caras eram socialistas, tal, não sei o quê, marxistas, tal, não sei o quê, mas o Frankenstein era um cara que lia, que tinha uma cultura desse negócio de verdade. A sogra dele foi uma líder lá dos movimentos, lá das costureiras, tal, marxista PC mesmo, filiada ao PC, não era pouca coisa, que ele fica desenhando ela várias vezes. Então, assim, era já num nível de profundidade ali que já não era tanto o que era o resto, assim, não, sabe? E ele tinha uma atuação, ele fundou, seria o primeiro sindicato de artistas, né? Ele tentou, pelo menos, no final de 53, durante 55, ele fundou aquela tentativa de fazer no Brasil também uma associação de artistas, né, para as 3 reivindicações: um plano de saúde, né, para a categoria, um piso ou uma política justa de remuneração e a devolução dos originais, né, que na época já era revolucionário. A própria EC, que é considerada diferencial, que tratava bem os autores, que dava crédito aos autores, o Gaines nunca devolveu os originais. Ele explorava os originais, até fazia formato grande, formato pequeno, de bolso,
várias coletâneas. Isso até os anos 90, né? Sim, Teve briga disso daí. Tudo bem que era o cara que chegava no fim do ano, juntava toda a turma, pagava uma viagem pro exterior. Aí todo mundo fazia cartão. Não, mas pra Espanha. Sorteava a televisão. Era um cara bacanão. Só que era o patrão que pegava e não devolvia, e jamais devolvia o original. Quer dizer, não faz parte da cultura das editoras, nunca fez parte. Então, você já traz uma ideia como essa, é revolucionário. Porque o próprio Will Eisner fala que os originais, naquela época, eles usavam para forrar as caixas de clichês. Né? Uma vez impresso, o original para gibi não tem função nenhuma. Né? Depois é que passou a se valorizar como realmente uma peça de uma obra de arte. Né? Hoje você tem leilões de originais dos artistas que custam milhares de dólares. Mas naquela época, por isso que sempre é interessante ter essa perspectiva. Né? Aliás, o Eisner, o Krigstein tinha uma bronca com o Eisner. Ele não que gosta ninguém nunca... A teoria é por causa desse momento que ele montou o sindicato e o Eisner se encarava como patrão. O Eisner não gostou nada do negócio do sindicato ali, assim. E aí tem um momento que o Pergunta fala o Art Spiegelman conversando e ele fala, não, mas ele é um inimigo. O Eisner é um inimigo. É interessante isso, né? Porque a gente tem essa unanimidade, né? Eisner, né? Coisa, mas não. Inclusive aquele processo que o pessoal fala que ele testemunhou contra o patrão dele, porque foi acusado de plágio, né? Sim. Não lembro mais do personagem. Victor Fox. Né? Victor Fox. E no fim, na verdade, ele foi conivente. Né? Ele admite depois. Né? Na época ele falou, não, eu fui contra, eu me recusei a fazer, perdi um contrato, o cara devia não sei quantos para o estúdio dele. Então, vai se criando uma aura, né? Porque fica a versão que sobrevive, né? Quem conta é que... E é claro, né? O cara chega lá aos 80 anos, qualquer um tem seus tropeços. É a contradição natural do ser humano. E é justamente isso, né? Ele, ao mesmo tempo, o que é admirável no Eisner é que ele foi tudo na indústria, né? Ele foi desenhista, roteirista, agente, foi editor, ganhou muito dinheiro fazendo quadrinhos para empresas. Ele saiu, quando ele parou, ele aprendeu a fazer para o exército quando ele serviu, né? Depois, quando ele voltou e parou de fazer o Espírito, na década de 50, ele montou uma empresa e aí ele ganhou muito dinheiro, ficou milionário, fazendo quadrinhos institucionais para grandes empresas, inclusive IGM, multinacionais, né? Na época a IBM, sei lá, também fez. Então, é um empresário, né? É um visionário, alguém, né, precisa ganhar dinheiro também, afinal de contas, né? Acho que é justo, mas é óbvio que nesse processo ele deve atropelar algumas questões, né, mais particularizadas. Né? Não que isso também o torne um santo, obviamente que não. Mas acho que é da biografia de um cara que atua em todas essas áreas, acho. Né? Não, e o cara criou um time criativo também, assim, era único, né? Naquele momento ali do final da guerra. É que é engraçado, né? O Spirit começa a ficar, a gente tá mudando aqui, mas o Spirit começa a melhorar, ficar legal mesmo. 46, né? Mas, assim, o Eisner, o Spirit já começa a ficar melhor antes do Eisner voltar da guerra, eu acho. Eu acho que o Low Fine lá, eles já começam a fazer um bom Spirit antes. Eles vão arredondando mais o negócio, assim, enquanto... Olha só, falando mal. Quando o Eisner morreu, eu escrevi um texto falando mal dele. Poxa vida, viu? O Sidney Guzman se recusou a publicar aquilo no Universo HQ. Mas saiu em algum lugar? Saiu no Trópico. Eles mexeram em umas coisas lá, erraram e tal, não sei o que, mas saiu o texto dele falando mal do Eisner. Vocês sabem que eu publiquei o Eisner e que eu gostava muito do cara, assim, pessoalmente, cavalheiro. Você já a gente gosta de falar mal de todo mundo. Se vocês morrerem, eu vou falar mal de todos vocês. Você encontrou o Eisner pessoalmente já uma vez? Sim, vários. Na Kodak, né? Puxa vida, eu acho que antes eu entrevistei ele. Entrevistei quando teve aquela edição da NG. Ah, tá. Sei. Foi isso. E aí depois isso daqui foi, assim, depois na época da Acme e tal. Na verdade, gostei muito de conhecer a mulher do Eisner. Aí, porque ela ficou contando as fofocas todas, sabe, do ANCAP,
lá catando as menininhas, menor de idade e tal, umas coisas bacanas, sabe? O Capone, E sobre o trabalho do Kristen, o que a gente pode falar na questão de influências que ele traz para o quadrinho? É engraçado porque assim, a história Master Race é muito fácil de encontrar na internet. Você encontra ela, tipo, tem sites, blogs que publicam as 8 páginas inteiras. E só que outras coisas que ele faz já é mais difícil, né? E aí eu acho que esse volume aqui compila todas as histórias dele, Tem uma história da Mad que não entra. Uma ou duas histórias que ele fez para a Mad que não entram aí, porque eu acho que o contrato da Mad, aí isso é da Warner. Sim. E aí é bastante curioso, porque assim, ao menos a maioria dos desenhistas da Mad tem estilos bem próprios, né? Então você pega o Jack Davis, o Hollywood, o Kurtzman, você vê o desse quadro, você sabe, não, esse desenho é de fulano. Só que o Krigstein é meio impossível fazer isso, porque praticamente cada história, e aí, enfim, dentro dos vários gêneros que a esse trabalhava, ele usa uma referência diferente. Então você, quem depois adquirir o livro, que puder passar pelas páginas, você vê que em uma história ele está com um traço bem limpo, bastante semelhante ao do Hal Foster, por exemplo. E aí em outra você pega um negócio completamente sujo, ele joga umas coisas de futurismo. E então, como que é isso na época? Será que teve alguma influência ali já, ou só essa influência dele de trazer vários elementos? Ele não se atemorizava, não, no book. Ele não tinha... Como um cara que tinha uma formação, sabia, tinha visto muita coisa, ele não se atemorizava e não ficava também babando muito porque tinha conquistado uma coisa e vou repetir aquilo. Ele passava daquele... Tem uma história em particular, ele tem um momento que ele fica muito encantado com as retículas. Ele começa... Dá para falar como um quadrinho experimental. Ele fica fazendo cada projeto usando técnicas diferentes, uma coisa, assim, uma postura muito experimental. Mas tem uma coisa dele usar retícula, então ele começa a fazer uns trabalhos com retícula, e era muito complicado, vocês imaginam, é computador hoje em dia, né? Eram uns tralhas lá bem difíceis, né? E aí tem uma história que ele faz que é um monstro da outra dimensão que ataca, e é uma história muito bizarra, porque é quase uma história, um quadrinho abstrata, porque fica uma nuvem que é descrita como aquelas coisas do Lovecraft, né? Daqueles seres, não sei o quê. Só que ele fica fazendo tudo em retícula, e aquela retícula trançando e avançando e tal. Eu acho que ele tinha um encantamento por essas possibilidades, sabe? De realizar a potência daquilo então, lá. Eu acho que tem a ver com dessa consciência muito grande em relação ao visual. É um dos... Porque normalmente o pessoal fala a arte tem que servir ao texto. Né? Ele acha que não, a narrativa está focada na imagem. Então ele lia o roteiro, escolhia a melhor solução visual para aquele roteiro. Por isso que ele pleiteava mais páginas, ele dividia os quadrinhos, porque o que ele sempre queria cortar texto. Porque para ele o que era importante é o visual. E o caso da IC, isso fica patente, né? Eu fui reler algumas histórias e falei, puxa, realmente como tem texto? Né? Porque os autores que escreviam esses roteiros, eles eram caras bons de texto e tinha aquela técnica do normógrafo, né? Então era um método todo particular que eles faziam. Primeiro o texto, né, em normógrafo, que não sei quem já trabalhou com isso, eu trabalhei 15 anos com desenho técnico. Eu era bom pra cacete no normógrafo, na Aranha, né, da Leroy e tal. E aquilo dá um trabalho do cão, né, você alinhar. Então eles faziam isso primeiro. Aí depois as páginas iam para o artista da solução. Então praticamente estava definido o espaço. Tanto é que eles falavam que você, em algum lugar que os personagens tinham que ser corcundas, porque tinha muito texto em cima e sobrava pouco espaço, né, para o cara desenhar.
Então, contra isso, para fazer a Raça Superior, ele se propôs a cortar tudo que já estava montado, remontar a página, né, dos textos para poder desenhar. Então, a gente nota que nos últimos trabalhos, o traço pincel dele está bem grosso. Você pensa que é um outro artista, realmente é um outro cara desenhando. Porque ele exercitava justamente isso. Qual a possibilidade que eu tenho para essa narrativa, para contar melhor essa história? É claro que algumas coisas se mantêm, né? O tipo de nariz que ele desenha, os olhos meio, né? Você nota que tem um certo toque pessoal. Mas aí quando ele, acho que pensa em ousar, porque a narrativa pede essa ousadia, ele não fica restrito. Justamente, ele não tem... Ele ousa e vai. Ele não fica limitado à própria forma que já deu certo, né? E acho que essa é uma grande vantagem para ele, né? Mas é aquilo também que o Rogério falou. Nunca ficava, fiz quadrinhos, não, fiz, foi legal, acabou, bom, próxima fase, vamos para o próximo, e assim por diante, né? Eu não sei se ele desprezava porque aquilo era só para ganhar dinheiro, né? Então já foi, ou porque realmente ele ficou ressentido em não poder desenvolver aquilo que ele realmente gostaria dentro desse campo. O Arthur Bergman fala de é nítido um amante de coração quebrado, né? Acho que sim, viu? Acho ele que se sente traído, inclusive pela ensino, ele acha tudo aquilo lá. Bom, o que ele fala do Stan Lee é bem presente. Ele fala, mas ele fica com uma mágoa muito grande da indústria inteira de quadrinhos. Assim, ele tem um desprezo total. Diz que ele ficou muito encantado com o underground. Quando apareceram lá as publicações underground, aí ele ficou quis animado. Ele sugeriu alguns projetos para algumas editoras, né? Só que sim. foram narrativas usadas, que seriam as graphic novels, exato, né? Inclusive o livro do Bradbury, que ele queria popularizar, né? Fahrenheit, verdade, Fahrenheit. Só que nenhuma editora quis bancar, ninguém achou que seria interessante. Mas ele chegou a fazer aquela história longa, que era acho que um episódio de TV, que ele também não gostou. Mas eu vi essa história, realmente ele faz alguns exercícios, mas talvez não fosse o texto que ele precisava. Né? Porque, é claro, o trabalho dele é conhecido, reconhecido. Ele faz o Ed McBain, né, que é o Distrito. Alguma coisa... É uma série policial dele. Que eu acho que é uma história mais longa, acho que tem 70 páginas, se não me engano, 70 e poucas páginas. Mas mesmo assim não é o que ele se realiza nisso, né? Quer dizer, ele teve nas mãos um projeto mais extenso, mas ele não se realizou nisso. E nem o público gosta disso, né? Porque os caras queriam a novela da Globo, e o cara chega lá... Pois faz uma coisa totalmente diferente, né? Então não deu muito certo. O que é legal falar sobre o Bradbury é aquela outra história. Então, eu estava vendo, né, recorrendo meus arquivos, acho que a última vez que foi publicado o trabalho dele foi naquela Cripta do Terror da Record. Isso foi em 91. Ou seja, 26 anos, é muito tempo. Ou seja, e antes disso, né, também vai saber, né? Antes disso teve aquela da LBM, o Bradbury, 2 álbuns. Sim. O Papa Defuntos e o outro que era, não lembro o nome. Saiu uma história só, que é justamente a Máquina Voadora que saiu. Agora, Raça Superior eu nunca tinha lido, a não ser nessa versão. Eu tinha lido, na verdade, aquele livro do Smithsonian, né, que tem o Campo do Book. Foi a primeira vez que eu li, no final dos anos 80, mas depois, em 91, nessa edição da Record, depois nunca mais. Ou seja, é um autor que é muito cultuado, coisa e tal, parece que é o autor de uma obra só, mas a gente vê que não. Né? Só daí sim tem essas 40 e tantas histórias, né? São 44? São várias histórias. Fora que ele produziu para outras editoras, para Hillman, para a própria Atlas, né? Para outras editoras, porque é o que tinha. Mas ele também fez quadrinhos de super-heróis, fez comercial, porque é o que tinha para ele poder se manter, né? Ele, na verdade, ele começou um curso de contabilidade, que o pai recomendou que ele fizesse, e a esposa que falou, não, mas você é bom demais para essa área. Aí foi fazer curso de artes, né? Essa é pelo menos é o que consta na biografia dele. E aí, ele foi super coerente nesse aspecto, né? A vida inteira ele se pautou em querer fazer realmente, poder se expressar pela arte, pelo visual. Ele tinha como referências algumas obras teóricas, acadêmicas de literatura, né? O Chekhov, ele sempre cita muito, né? Mas o barato dele era a imagem. Então, aí como referências no próprio Raça Superior,
aquela repetição, né, do futurismo. Né? Sim, É sim, bem total. daquele homem descendo o nu descendo da escada, do Duchamp. Então, tem algumas coisas expressionistas, impressionismo alemão, né, essa coisa meio sombras muito Os rostos, fortes. né? Os Bastante rostos, marcados. Assim. Sim, Tem sim. uma coisa que é engraçada, que ele parece que antecipa várias coisas de cinema dos anos 60 e 70. Você tem vários enquadramentos Sim, sim, mesmo nesse Raça Superior, você olha coisas que parecem coisas de filme posteriores, assim, de histórias de espionagem, sabe? Tem uns momentos que parecem, sabe, João Le Carré, o espião que saiu do frio, sabe? Tem uns momentos de enquadramentos que é muito esquisito, assim, que ele consegue. Ele tem esse negócio também, tem da história, a gente fala, mas as histórias são muito boas, sabe? Ele era muito bom, mas a equipe, os roteiristas eram, sabe, as histórias são muito poderosas. Essa da Raça Superior, do Master Race, é uma coisa muito engraçada, porque você tem um marco quando acaba a Segunda Guerra Mundial, é uma questão, esse negócio dos campos de concentração, os campos de extermínio em particular, é uma questão muito delicada num primeiro momento no mundo inteiro. No mundo inteiro, assim, era uma coisa que mesmo a comunidade judaica tinha muito constrangimento de lidar, era uma coisa tão dolorosa e para muitos vergonhosa, sabe? Como sabe? As pessoas ficaram presas, as pessoas não, sabe? Demora para as pessoas, sabe? Mesmo aqui na ditadura, quando acaba aquilo lá e tal, muitas pessoas sentem como infâmia, sabe? Assim, a mulher que foi estuprada no negócio, sabe? Sente aquilo como uma vergonha, sabe? É uma coisa muito terrível, assim. Então, não foi uma coisa automática de terminou a Segunda Guerra Mundial e todo mundo teve consciência do que eram os campos de concentração e a partir dali... Não foi. Demorou bastante tempo. Um marco que se usa é o filme do Alan Hans, né? Que é um filme sobre o campo de concentração, névoa e que é um filme que causou uma polêmica gigante, que é de 56 e tal. O governo alemão exigia que tirasse do Festival de Cannes. Foi um grande tal, porque era uma questão muito difícil, assim. Só que o Master Race é de 54. 54, exato. E eles até chegar, vão ali, assim. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que é a primeira vez na cultura, sabe? De massa, pelo menos. De massa, que trata isso daí com essa, sabe, de uma maneira tão incisiva, tal, não sei o quê, porque vocês imaginam, eu era moleque nos anos 60, nos anos 70, início dos anos 70, sabe, tinha aquele Guerra sobre Água Fresca, uma série de TV mostrando o campo de concentração como engraçado, sabe? Foi uma coisa, demorou, teve uma série chamada Holocausto, eu acho que já é dos anos 80, talvez, que foi um marco das pessoas levarem aquilo lá na cara, sabe, de perceber a dimensão daquele negócio. Então, essa história é uma história muito importante, uma história muito ousada, e eu acho que tem esse fato que esses caras, que era uma indústria de quadrinhos, de gibis, era uma indústria muito judaica, como dizer, né, era todo mundo, os editores, desenhistas, era uma presença muito grande, porque eram aqueles caras que não conseguiam justamente entrar nos jornais. O racismo, o antissemitismo é uma coisa muito forte, né, assim, e na época não era como hoje, que é disfarçado, era muito explícito naquilo lá, né? Então os gibis viraram um refúgio os gibis viraram um refúgio de mulheres, muitas mulheres trabalhando nos quadrinhos naquele momento, nos gibis, que não tinham chance de trabalhar nos jornais, então trabalhavam nos gibis, mas italianos, negros, muitos negros trabalhando nos quadrinhos, que não tinham chance de trabalhar nas tiras de jornal ou como ilustrador das revistas chiques e tal, e tinha o negócio dos judeus, mas eram ao mesmo tempo os judeus não respeitáveis,
eram os caras, a grande maioria, eram os caras que estavam na borda, que já não frequentavam a sinagoga e tal. E talvez isso explique o fato dessa história, porque eu ainda fico lendo, e é uma coisa que eu me interessei, é uma questão que me interessa bastante, e confesso que é esquisito a ousadia deles naquele momento, porque não tinha mesmo, não tinha. Assim, houve alguns documentários, aqueles telejornais de cinema, mas muito rapidamente, porque as pessoas ficaram foi muito perturbador as imagens quando começaram de campo de concentração, sabe? Porque, de fato, todos os governos foram cúmplices daquilo, né? Claro, os nazistas e tal, mas todo mundo, mais ou menos, todos os governos sabiam que aquilo estava acontecendo e deixaram correr. Eles viram aquilo começar e deixaram correr, sabe? Então, foi uma coisa muito... Então, foi uma ousadia. E tem isso, as histórias são muito... Você vê, tem várias histórias tratando da questão de racismo. Aí tem, né? Tem uma bastante famosa que, eu se não me engano, é desenhada pelo Whindersson, que mostra... O Joey Orlando, eu acho que é o Joey Orlando, isso mesmo, que mostra um astronauta, enfim. E aí, no final, ele tira o capacete e é um negro. E não queriam. E os putos do Comic Code queriam mudar. Eles queriam mudar, eles queriam barrar. Negro e tal, assim. E nesse livro mesmo tem várias histórias. É claro, vai ter, não é a mesma coisa politicamente correta de hoje em dia, mas em relação da época, se a gente consegue ter a dimensão da coisa, assim, é muito ousadia o que os caras estavam fazendo também de história. Assim, as histórias são muito fortes. É só pensar que até o quê? 66 que tinha banheiros públicos separados para negros e brancos, né? Banheiros, ônibus, bebedouros, escolas. Não, o Ralph Ginsburg, que é um dos meus heróis, era um editor, foi um editor preso, pegou cana nos anos 60, por causa de uma história que ele tinha uma revista Eros, que era uma revista de arte linda tal, e ele publicou o primeiro ensaio erótico de um negro com uma mulher branca. E o cara foi preso, pegou cana. Assim, desse jeito, assim, nos anos 60. Então, é muito assim que vocês vão ver no livro e tal, é muito surpreendente, assim, vocês imaginar que um dia, sabe, o primeiro super-herói e tal, a Marvel, tão corajosa, lança lá o Pantera Negra, tal, não sei o quê, sabe, é 67, é isso? Sabe, grandes merda, sabe, assim, sabe, 67... E ainda os bundão, ainda quando descobrem que tem panteras negras mesmo, eles vão correndo para tentar mudar o nome do personagem. Sabe? Licença falar disso daqui. E é um cara lá na África. Tem que ser um negro, mas na África. É o príncipe da África. Eu fico surpreso das pessoas ficarem tratando isso daí com a coisa correta. Uma merda. Pronto. Falei. Então, eu acho que a gente chega agora na parte que talvez seja fundamental quando a gente fala do Krigstein, que é aquela última página de Master Race, que ele pega um fato que é o quê? É um cara caindo no trilho do trem. O fato é, sei lá, 2 segundos. 1 segundo e meio para o cara tropeçar, cair e o trem passar em cima dele. E aí ele usa, acho que mais de meia página, são 11 quadros, se não me engano, para mostrar o cara correndo, ele tropeçando, caindo e o trem chegando. E aí é bizarro, porque quando eu estava fazendo pesquisa para o texto que eu escrevi no blog, que eu já comentou, eu falei, bom, eu vou pegar, eu vou checar alguns quadrinhos que saíram no mesmo mês, que foi acho que em março, abril de 54, né? Muito boa essa comparação. 55. Ele já é programado para o final de 54, uma revista, mas justamente porque como ele aumentou o número de páginas, não cabia mais. E eles até criaram uma revista Impact, para outra linha, né? Sim. E aí, então eu falei, bom, vamos ver o que outros artistas estavam fazendo na época. E é engraçado, porque eu peguei o gibi do Batman, e aí tinha assim, a
página tipo, com seus 6 quadros, né, básicos. E aí um quadro é, enfim, o Robin jogando um laço no vilão. E aí, no outro quadro, o vilão já amarrado e o Batman descendo o cacete dele. Então, tipo, não tinha uma fluência narrativa que desse para você modular o tempo e brincar com a expectativa do leitor, fazer o leitor ficar mais tenso por conta de algum fato que demora mais para acontecer. E aí chega esse cara e faz isso que já era algo bastante comum no cinema. O Hitchcock, por exemplo, cansava de pegar uma cena relevante em algum filme e aí ele esticava o tempo ao máximo. Atenção, né? Exatamente, para jogar atenção lá em cima. E o Krigstein, ele faz isso como? Ele, ao invés de igual nesse gibi do Batman, mostrar o cara caindo ali, no próximo o cara já morto, enfim, ele pega o quadro e fatia em 3 ou 4 quadros finos e longos para dar esse choque emocional, né? E eu acho 22 anos depois o Frank Miller faz isso, copiando. Exato. Uau! Exato. Que revolucionário! E o negócio que eu acho bastante bizarro é que na época em que essa história saiu e em outras histórias que ele também usava esse tipo de linguagem para narrar, naqueles anos não teve nenhuma repercussão, né? Porque se a gente for pensar, eu acho que o cara que usa a mesma coisa que ele fez nessas histórias da DC é só o Steranko 10 anos depois, quase 12 anos depois, 66, 67. Então, por que não teve esse impacto? Por que não teve esse impacto assim que foi visto, né? Assim que mais também chegou nas bocas. Por que ficou escondido? Eu tenho a impressão, desculpa, eu tenho um pouquinho a impressão que a gente fala assim, teve o Comics Code, então acabou os gibis de terror. E, assim, é mais do que isso, né? O Comics Code acabou com os gibis femininos. O Comics Code... E é muito significativo que, assim, tudo bem, o Karl Barks continua fazendo seus quadrinhos, mas, assim, é nitidamente que o auge do Karl Barks dura um pouco tempo depois, sabe? Me parece que a mediocrização que o Comics Code impõe no negócio, ele tem um efeito em todos os gibis dos Estados Unidos a partir de então, sabe? Até os gibis de bichinho ficam, sabe? As coisas ficam medíocres mesmo, sabe? Eu não sei, eu penso que essa falta de impacto é porque considerar o público para que era vendido esses gibis. Mulher de 13 anos, 12, 13, 14 anos, então eles talvez achassem interessante, mas achar que é uma revolução estética, algo de impacto, para eles talvez não, talvez nem tenham entendido. Eu acho que é mais nesse aspecto, porque o gibi era para molecada, né? Não tinha essa pretensão de ser algo para um público de elite que vai apreciar a minha arte. Né? E talvez fizesse mais. Você acha que em si, eles falavam que o público deles tinha mais de 14 anos. Você acha que não tinha adultos dentro de si? Não tinha, mas talvez com menos importância que a gente atribui hoje aos quadrinhos. Né? Então, vamos supor, no lançamento hoje, certamente vai impactar. Mas o público não era. Então, talvez a parte do público lesse, se fosse adulto. Mas não, o foco não era esse, certamente. Sim. E era feito para... Inclusive uma leitura descartável. Né? Papel jornal, colorido, pelas historiadas que hoje são lindas, né? A gente acha maravilhoso, mas na verdade é uma falha técnica. O retícula estourada, né, graficamente falando, é um defeito. Né? Porque a impressão era ruim. Era muito ruim. Né? Aliás, só fazendo um parênteses aqui, a impressão da crítica do terror, nossa, é terrível. Eu estava comprando um quadrinho dessa versão atual sua, com a Decalé, tem um quadrinho que você não vê personagem. É muito ruim. Porque o que aconteceu, o que foi feito nesse livro foi que o Greg Sadowski, esse cara que é um especialista, ele restaurou o preto e branco. Tá. Então, assim, não é um simples, porque a gente já viu vários quadrinhos, reproduções de quadrinhos e tal, tem várias edições por aí, os caras simplesmente dão
Sabe, um xerox, é como se fosse um xerox de uma página colorida e pronto, que tá vermelho vira preto, que tá azul vira preto, e fica aquele pastrote lá. E aí não, aí ele fez uma recuperação disso. Tem até uma história que era 3D. Sim, ele até conta como é que foi feito nesse processo. Ele conseguiu recuperar esse... Tem até umas páginas, não sei se é impressão minha, mas parece até que você nota a pincelada do nanquim, embora não seja original. Embora eu acho que seja, mas há uma diferença de tom aqui, ó, no preto. Aqui, ó. Uma diferença no tom que parece que você está reproduzindo do nanquim, e não de uma impresso. Né? Não sei como ele teve, eu acho que, acesso a originais também. Então? Poxa. Teve acesso ao original, por exemplo, do Master Race, que ia ser leiloado agora, né? Poxa vida. Então, mas na época, certamente, se fosse... acho que nem tinha leilão, né, de originais naquela época. O que talvez também tenha faltado, nessa coisa que o Thiago fala, é justamente isso daí também da crítica, né? Não existia ninguém... às vezes as coisas estão acontecendo, mas a ausência de alguém analisando isso daqui, sabe, mais ou menos como também do cinema americano, que vários autores passam a existir como autores quando o cahier do cinema passa a falar dos caras, sabe? Quando a crítica francesa descobre alguns desses caras, eles passam a ser considerados artistas e as pessoas passam a notar... Ele era considerado um diretor... popular, que ninguém dava mídia. E talvez se encarasse, né, em bom tempo isso daqui. E eu acho que talvez a ausência de uma crítica na época, a ausência de uma análise, também tenha feito isso daqui. Teve várias pessoas que notaram, teve várias pessoas que foram afetadas, o Art Spiegelman, por exemplo, e certamente Steranko e tal, não sei o quê, mas os caras, ninguém teve um negócio de verbalizar isso e de... O Paul Batzavala. Ele era um funcionário, ele era um cara que fazia os desenhos dele lá no sítio dele, ele morava em Minnesota, né, sei lá, Calicota, que é uma cidade, sei lá, e ficava e não sentia a importância do que fazia, porque para ele não era importante, é um trabalho de ilustração como qualquer outro. Aí um grupo de fãs reconhece o trato do cara, né, então aí acho que ele começa a ser reconhecido, valorizado, mas até então é um desenhista de uma linha de montagem, né, que era assim que eles encaravam o trabalho. Na verdade, se a gente publicasse alguma história dessa, que não existe mais revista no Brasil, mas ela ficava passar batido também. Isso talvez. Daí, sabe, o próprio Bernard, eu acho que foi uma preocupação da gente na Veneta de fazer essa edição cheia de texto também, para contextualizar tudo isso daqui, porque no final, assim, o mais importante, claro, eu fiz um cenário do vinho, sabe, uma vez, e tem esse negócio, como que você conhece vinho? Não é lendo o dicionário do vinho, não é lendo sobre livro e tal, assim, é bebendo vinho. Quanto mais vinho você bebe, mais você entende de vinho. Quanto mais história em quadrinhos você lê, mais você entende história em quadrinhos. Mas o texto às vezes ajuda a se achar os vinhos mais bacanas, reconhecer região, descobrir o negócio. Então, assim, o texto, eu acho que a ausência de crítica fez talvez também tenha jogado, sabe? Demorou muito tempo. E a crítica que existia, imediata, que surgia valorizando os quadrinhos na França e tal, eles valorizavam as tiras de jornal, valorizavam o quadrinho de jornal. Né, assim, até nisso os quadrinhos de revista eram... então assim, os caras que estavam nesse momento, eles não sabiam da DC Comics, sabe, os franceses, eu não sei se a Fênix francesa alguma vez comentou isso daí, eu não sei, sabe, começa a notar o super-homem como um fenômeno lá antropológico, mas eu acho que eles passaram batido isso daqui, então não teve essa pensata. Talvez também. Talvez isso daí tenha sido uma tragédia. E me parece que na época os próprios fãs preferiam outros desenhistas. Né? George Evans, o próprio Ross Wood, né? aquela turma lá. E o trabalho dele, que é realmente inovador, não era tão apreciado. Os fãs talvez até gostassem, mas não tanto quanto esses outros que eram um traço mais clássico, vamos chamar assim, né? Eu acho que o traço do Wallace Wood, o Al Williamson, aquele outro que também... Puxa vida. Todos, Jack Davis, o Ingalls, conseguia desenhar umas gosmas mais sim, o Ingalls era bem... Assim, tétrico dele. Assim, eu acho que tinha esse problema. Ele era um pouco anticlímax, né? O Kurtzman fica falando que as histórias de quadrinho de humor dele era uma merda, que ele não tinha senso de humor algum, né?
Os dois eram muito amigos, foi graças ao Kurtzman que o Krigstein foi para IC, mas os dois trabalharam 2 histórias e nunca mais. Acho que nunca mais conseguiram se alinhar, né? Porque eu imagino que deve ser complicado trabalhar com o próprio Krigstein, né? Os como editor, vamos supor. O cara fala, olha, você tem 6 páginas para você fazer. Aí ele falou, não, eu quero 12. É complicado. Eu publiquei aquele Bulldog, mano, com aquele monte de páginas. Eu sou um editor bonzinho. Você é um caso à parte. Mas o próprio Gaines fala, não, mas o esquema é o seguinte, a primeira história tem 8 páginas, depois acho que 6, 7, aí fecha com uma de 8, então já tem um esquema próprio, né? Não dá para você variar muito. Então, e você sempre vai ter aquelas 32 páginas, né? O gibi não permite mais do que isso. Né? Até porque, para o sistema de publicação de caderno, né? Ou é 16, é 32, assim, então é difícil você, bota 2 páginas a mais, isso é terrível. Claro. Né? Não existe essa possibilidade, até porque é uma indústria. Né? Naturalmente tinha entradas gráficas já marcadas naquele formato, então não tinha muita liberdade o editor também, né? Você imagina lidar com um artista que fala, olha, não vou te entregar porque eu preciso mais 2 páginas. E a gente acha muitas vezes, né? O cara é bacana, o cara é todo rebelde, mas você tem que entregar para fechar o gibi, cara. Então, às vezes, no meio acadêmico, né, fala, mas gibi tem que ser arte, não tem que ser arte. O gibi ele tem que ser algo que venda para o editor ganhar dinheiro e poder fazer alguma coisa mais ousada. Porque senão, se não tiver mercado, se não tiver público, se não tiver quem bote dinheiro lá, ele vai morrer. Né? Então eu não tenho nada contra Mônica, Cascão, Cebolinha, acho fantástico que haja. Tipo, Disney, eu achava maravilhoso. Não que eu goste de ler, mas precisa ter para você poder fazer negócio, movimentar. A gente vai nas bancas hoje, poxa, quando existe banca? Mas a gente assim, o que vende, cara? Também de verdade. Tudo bem, a gente sabe, se pegar o retrato, é isso que está vendendo. Mas super-herói. Mas, cara, vende super-herói? Por que vende super-herói também? Porque tem uma máquina de publicação desse negócio que sai com tiragens, que o custo unitário industrial, porque as tiragens são grandes, a tirar o custo. Então você tem um gibi de super-herói que, se eu fosse publicar na Veneta, um livro daquele formato, capa dura, colorido, ia custar R$80. Os caras conseguem, com uma tiragem grande e um esquema de distribuição bem aceitado, conseguem colocar aquilo lá 25. Que consegue, faz tiragem gigante, você baixa o custo e tal. Então, assim, vende também, porque viram tostines, né? Assim, sabe? Agora, não sei, sabe? Se tivessem outras coisas nas mesmas condições, eu não sei se... Eu não sei, sabe? Porque... se foi uma dessas, na época. Se fosse pensar, vendia muito. E eu falo também isso daqui, eu já fiz várias coisas que venderam uma cacetada e nem eu imaginava que ia vender tanto, sabe? Assim, quando peguei, assim, eu confesso, eu não sei o que o público quer, não, e não me preocupa muito, não. Não, a gente tenta fazer o livro mais bem feitinho que a gente pode, sabe? Com qualidade, bem feito, tradução bacana e tal. Mas, no final, a gente escolhe o que a gente acha que é importante ser publicado. Pronto, sabe? Desculpa. Eu falo, a gente é uma editora sem rabo preso com o leitor. Eu queria jogar agora uma questão aqui que a gente... Vocês chegaram a comentar um pouco no início, mas eu queria ir além. Se a SC tivesse seguido, se não tivesse ocorrido no Discovery, vocês acham que teria havido um salto na questão artística dos quadrinhos e também do público leitor? Porque, igual você comentou, que quadrinhos femininos acabaram por conta do Discord, quadrinhos de faroeste, enfim, vários gêneros que eram voltados não só para o público infantil, mas que poderiam ser vistos por pessoas de qualquer idade, acabaram a partir dali. Então, será que dá pra gente fazer dá pra gente ter uma ideia de como teria sido seguido o mercado, um exercício? Até porque o Rogério começa o texto de abertura dele, desse volume aqui, falando assim, os quadrinhos de Krigstein são uma janela para um futuro que poderia ter acontecido. E eu acho que dá pra gente esticar não só para os quadrinhos dele, mas para o cenário como um todo, principalmente daqueles artistas envolvidos com a IC.
Então, será que dá pra gente pensar como que teria seguido o mercado se não fosse o... Não, o que eu penso é que houve essa possibilidade com os quadrinhos de autor, que são os quadrinhos underground. Eu penso que teve um lapso de tempo, mas acabou acontecendo. Essa ousadia temática, ousadia estilística acabou acontecendo mais para frente. O próprio Jim Steranko, né, replicando essa fórmula de fragmentar os quadros, fazer uma diagramação mais dinâmica, é uma coisa que acontece, mas acontece depois. Então, eu não sei se isso seria antecipado, se ia para outro caminho, até porque aí seria uma especulação até vazia, né? Agora, o que eu acredito que houve depois, de alguma maneira, uma evolução, um aprimoramento, inclusive fora do Code, né? Porque o quadrinho underground nunca adotou o selo, né? A natureza mesmo, a distribuição era alternativa, os temas eram mais ousados, os temas eram alternativos, o tipo de visual era um outro. Então, na minha opinião, essa seria a evolução. O caminho que foi adotado foi esse, um lapso de tempo, mas foi isso que aconteceu. Agora, não sei, você, como editor, como é que você acha que... Então, eu escrevi isso daí do Frankenstein como uma janela do futuro. Porque, vocês veem, a primeira graphic novel que surge nos Estados Unidos, quer dizer, tem várias candidatas, mas a mais forte que surge dentro daquilo lá é do Stan Drake, que é uma história em quadrinhos para feminina, um drama. É uma história, é uma graphic novel, uma história longa, tal, não vendeu, tal negócio, mas é no mundo dos quadrinhos femininos que estavam articulando aquilo lá. Então, assim, as graphic novels poderiam ter acontecido antes. O que eu acho que tem uma diferença entre o que acontece depois no underground, porque no underground já é nicho. O que acontece naquele momento da IC, daquelas editoras todas, é que eram massa. Sabe? Ela estava vendendo e vendendo, sabe, no supermercado da esquina. Estava no mainstream e estava fazendo essas experimentações todas com grande público, sabe? E é uma coisa que eu acho que vai... Primeiro é isso daqui, várias coisas que demoraram 20 anos para acontecer, poderiam ter acontecido antes, a gente teria 20 anos na frente hoje em dia. A repressão que aconteceu nos Estados Unidos foi replicada em todo o Ocidente. Lá teve um efeito do que aconteceu nos Estados Unidos, sabe, replicaram o código Comics Code, virou, como é o código de ética no Brasil. Código de ética no Brasil, sabe? Tudo isso daqui teve efeito no resto do mundo. Tal. E tem uma coisa que eu acho especialmente, eu fico curioso, eu sei que é especulação, mas era uma crítica de massa, era uma publicação de massa, só que tinha uma independência, porque eram editores lá, um porão de Nova York, fazendo aqueles gibis e tal, sabe? E fazendo gibis críticos ao establishment, sabe? Críticos ao exército, críticos à polícia, críticos à justiça, aos pais, tal, fazendo aquilo lá de maneira massiva, fazendo aquilo lá chegando para todo mundo. Então, assim, não existia televisão, imagina, a ousadia da TV na época era a Lucy Ball, sabe? Sabe, a TV ainda estava, o cinema com todo o negócio dele, mas o cinema tem aquele negócio que já estava bem enquadrado, como as tiras de jornal. As tiras de jornal são ótimas e tem umas coisas fantásticas. Na época, sei lá, já estava para surgir Pogo, já estava, né, tal, várias coisas, mas aquilo lá tinham editores, tinham syndicates, tudo de olho naquilo lá. No pedaço dos comic books, não, existia um bando de malucos que não estavam nem aí, alguns deles podiam ser fascistas, tá? Mas eles não estavam ligando de publicar a história lá dos comunistas, porque queriam era a história pronta para publicar tal negócio. Então estava saindo várias coisas. Eu acho que aquilo podia ter sido uma crítica da América, sabe? Uma autocrítica, uma análise, uma terapia, sabe? Da América, fazer um papel de discutir, que eu não sei o que teria sido, sabe? Sabe? Tanta gente fazendo... Tem o Rosek, que é aquele cara que escreveu um livro de contracultura, uma grande
lá, análise da contracultura dos anos 70, e ele fica falando que assim, ele chega à conclusão que a contracultura foi muito consequência da revista Mad. A revista Mad criou uma geração que, sabe, aquele sarcasmo, aquela coisa toda, eram os moleques, tinham 8, 9 anos quando leram a Mad, e que chegaram aos 19 anos nos anos 60 e, sabe, de esquerda, sim, pau na TV, odeio os caretas, odeio essa gente toda, sabe? Vocês imaginam se isso daí tivesse perdurado, sabe? A gente só pode sonhar, né? Só pode especular, mas eu acho que esse é um perigo desses movimentos de censura. A gente sabe que chega numa hora, sabe, eu sou otimista no longo prazo, eu sei que, sabe, eu tenho aqui achando que o mundo não vai explodir, que o Bolsonaro vai se ferrar e vai acabar na cadeia, mas assim, até lá, sabe, isso daqui assim, pode ser 10 anos perdidos, 20 anos perdidos, gente, sabe, que vai deixar de desenhar por causa de uma situação dessa, é gente que vai deixar de falar por causa de uma situação, é gente que vai ter umas vidas de merda por causa disso daí, sabe? É muita tragédia, sabe? Gente que vai ficar velha sem nunca ter feito, sabe? Sem nunca ter visto aquilo. Isso é a tragédia, esse adiamento é uma tragédia, esse momento, sabe? Então é nesse sentido que eu acho que não é um... Sabe, eu não consigo, eu tenho raiva mesmo. Quando eu olho, eu tenho um ódio, sabe, eu acho que tem essa coisa se fala do Comics Code como se fosse uma coisa que caía ao Vertan, aquele médico maluco, colocou e tal. Mas não, cara, isso daí foi a indústria colocou, isso daqui foi a Marvel, DC, o Art, esses caras se juntaram e falaram, tá tudo esse problema, vamos nos dar bem. Vamos acabar com a concorrência, vamos acabar com essas tentativas de sindicato de desenhista, vamos acabar com todo mundo e a gente vai ficar sozinho nesse mercado. Foi isso que aconteceu. O vilão não foi o Vertan, o vilão foram esses caras. Eu tenho raiva dessa gente toda. Não, mas uma coisa curiosa, é que, assim, até irônico, né? Mas eu tenho uma visão de que o terror no Brasil, ele é responsável por alguns ciclos muito interessantes, que é quando você forma o mercado brasileiro, editoras, autores, público, né, tudo na mão de brasileiros mesmo. E um desses ciclos foi justamente nos anos 50, por causa da censura do Comics Code americano. Aí esse mercado precisava ser suprido, e os brasileiros começaram a criar histórias de terror. Então, de alguma maneira, é até estranho, é irônico que o movimento contra os quadrinhos lá tenha sido benéfico, porque por razões diferentes, né? Lá a censura era contra o terror, aqui não, aqui nunca se censurou o terror. Aqui a censura era mais no aspecto da sensualidade, ação política. O quadrinho argentino tem muita, também acho que é consequência. A Argentina vira a grande, em algum período do ano, o principal polo, produtor de quadrinho, o melhor quadrinho do planeta em determinado momento, é o quadrinho argentino. No final dos anos 50, início dos anos 60, a melhor coisa. E é o quadrinho argentino que dá origem a essa explosão de quadrinho europeu, porque o Hugo Pratt vai para a Itália e leva aquela experiência dele para lá. Assim. Mas o Hugo Pratt foi formado na Argentina. Tem até o anúncio da Escola Pan-Americana de Arte que ele ilustrou. Sim. Bacana. Gente, eu acho que podia ver se o povo não tem... Vamos abrir uma pergunta? Vamos. Eu tenho uma pergunta que o Sam Hart deixou pra gente. Ele perguntou e foi embora. Por que preto e branco? Puxa vida. Eu acho que o Nobu falou um pouquinho assim, sabe? Esses quadrinhos foram publicados originalmente em cores. Mas é isso que o Nobu falou, assim, era por razões de mercado. Os artistas, raramente, isso daí não só aqui, mas assim, raramente apitavam alguma coisa nessas colorizações. Eu gosto mais do preto e branco. Não é só aí, assim, a mesma coisa que, sei lá, os quadrinhos dos anos 90, tem umas coisas colorizadas que eu acho pavorosas, sabe? Assim, dá até pena, assim, tem coisas que
né, assim, sei lá, aquela moda de quadrinhos degradês, sabe, assim, é horrível. Eu já publiquei coisas dessas, mas fazer o quê? Porque era o que tinha, né? Mas, assim, é horrível. Eu confesso que eu... Tem um cara, Pierre Cristão, um roteirista, tal, francês, Bilal, tal, não sei o quê, e ele fala que tem gente que não é que ela não gosta de quadrinho, ela não gosta de desenho. Tem várias pessoas que têm problema, não é com os quadrinhos, é com o desenho, não gosta de desenho, não tem emoção com aquele negócio, sabe? Eu gosto desse negócio, porque eu acho que eu tenho esse negócio, eu adoro desenho. Eu adoro frequentemente mais os rascunhos do que o desenho. Eu já me peguei com um desenhista brigando, não põe cor nesse negócio. Ou mais do que isso, não finaliza, tá bom assim. Eu teria publicado lápis de vários autores, sabe? Assim, lindos, é lindo. Você pega assim, é claro, frequentemente aí o cara faz a cor e fica lindo também, mas eu já fui assim, foram a contragosto. Eu gosto, sabe? Eu gosto de vários pintores, tal, mas os desenhos deles, preparatório, me deixa muito mais, sabe, é uma relação quase erótica, assim, sabe, de ficar assim, eu gosto, então, assim, sorte que aí eu sou dono da Veneta, e aí eu mando, pronto, lá, elas estão falando aqui, olha, só que eu não estou ouvindo. Então, mas em relação às cores do Krigstein, né, é interessante porque eu acho que aquela máquina voadora, as cores dela são fantásticas. Eu acho que ele dá um clima, a versão dela em cores é maravilhosa. E tem uma polêmica, não. Né? Nos textos que eu li alguma coisa a respeito, quem era uma grande colorista da época era a Mary Severin, que faleceu recentemente. Que fazia cores aí, né? Que fazia as cores do... Mas aí o Krigstein, ele fala que ela era muito boa, porque está mais na raça superior, ela não deu cor, porque ele está com cachecol e por fora está com casaco. E nas versões anteriores, realmente você não distingue a cor. Mas ela fala, mas essa história não foi colorida. Foi o próprio Krigstein que fez a cor. Segundo ela. Mas normalmente, e nessa versão uma versão mais recente, tem a cor que já está distinta. Né? A cor está... Era muito difícil ter controle também, porque era um trabalho de cor que você indicava você não via as cores. Nem o colorista tinha ideia do que ia sair daquilo. E com aquela impressão que era uma tranqueira. Então eu fico vendo várias pessoas falando, não, preservar o original. Preservar o original. Sabe, você vê essa coisa de texturas das retículas, estaria perdida com a cor, sabe? É outra coisa quando você vê. Enfim, aí a próxima vez eu encarto um lápis de cor e se quiser colorido, pinta. Muito, né? Dá a impressão que dá uma envelhecida muito grande. Parece que ela envelhece mais rápido do que a desenho de design. Você tem essa impressão também? Dos anos 90 hoje não funcionam, né? Dos anos 80 não funcionavam. Aquela paleta, né, que você tinha, tem para ficar datado, né? Branco e preto. Antigamente pegam de hoje, assim, a diferença é pouca, assim, parece que envelhece mais. Quando eu fui publicar o Esfaro, Isaac o Pirata, o Isaac o Pirata, era colorido. Aí eu falei, não, eu compro, gostei logo de cara, tal, não sei o quê, mas eu quero publicar em preto e branco. E aí foi, tal, não sei o quê, e aí a editora topou. E aí essa minha amiga que trabalhava na editora disse que o Christopher Blaine ficava andando pelos corredores falando, era isso que eu queria. E aí, tanto que a edição francesa, depois que saiu definitiva, é em preto e branco. Eles tiraram a cor do livro, mas não sei, eu acho que uma grande coisa revolucionária, uma hora tem que fazer um livro sobre, porque eu acho que assim, tem uma coisa que eu acho que foi revolucionária dos mangás, a entrada dos mangás, porque assim, tem uma questão industrial para entender. Cor faz com que a tiragem pequena fique... De maneira geral, tiragem pequena é bem mais cara, vocês entendem, com qualquer produto industrial, tiragem maior fica mais barato o custo unitário.
Mas a cor é particularmente um problema. Quando você está falando de tiragem de 2.000 exemplares, cor é inviável, é uma coisa que você faz, você tem produtos, tal, mas é porque teve subsídio disso, porque é livro customizado, é para custar caro mesmo e tal, não sei o quê, ou porque o editor não fez as contas direito. Então, os quadrinhos eram coloridos, os gibis, e na Europa, aquele negócio dos álbuns franceses, eram todo coloridos. Isso significava o quê? Editoras pequenas eram muito difíceis. Autores independentes, assim, lançavam e quebravam, sabe? Tinha aquelas coisas, aquelas experiências, tal, não sei o quê. Os quadrinhos eram um negócio de grandes empresas, porque era muito caro entrar nessa brincadeira. Virou uma coisa muito cara entrar nessa brincadeira. E, mesmo nas grandes empresas, eram os grandes personagens, porque tinha que ser conhecido para viabilizar uma grande tiragem. E quando não era isso, tinha que ser grandes autores. Então era muito difícil. Tinha as revistas, na época, que compensavam. Então as revistas publicavam lá o material colorido e tal. Mas o negócio... Então, no final, em meados dos anos 80, teve uma explosão de revistas de quadrinho forte. As vendas, a Suivre, na França, assim, as vendas bateram recordes naquele momento e tal, ali em 85. Só que despencaram. No final dos anos... Olha, quando entrou nos anos 90, já tinham fechado quase todas as grandes revistas de quadrinhos da Europa. No Brasil também, Animal, Chiclete com Banana... O pilote explodiu com a Charlie, né? Oi? O pilote explodiu com a Charlie. Mas também saiu as edições depois, começou a sair edições esporádicas. A Leco de Savane se resistiu mais, tentando passar por revista erótica e tal. Mas enfim, caiu o negócio. E aí o que acontece? Os quadrinhos, cara, era um ecossistema que funcionava com as revistas. O quadrinho europeu funcionava com as revistas. O final daquele negócio das revistas era o anúncio do final dos quadrinhos, dos álbuns. Ia ficar o Lebis, o Bilal fazendo, pronto. Só que entrou os mangás. Os mangás, várias coisas. Trouxeram mulheres para os quadrinhos, trouxeram crianças para os quadrinhos, tem várias coisas. Mas isso é minha teoria, não tem números para provar isso daí. Mas eu acho que os mangás salvaram os quadrinhos ocidentais por causa do preto e branco. Porque o preto e branco viabilizou pequenas editoras, viabilizou autores independentes e viabilizou histórias longas, grandes. Isso deu mais complexidade, deu possibilidade e tal para o negócio. É claro, tinha o Crumb fazendo sempre preto e branco, tem o Art Spiegelman, o Maus, que precede isso daí, né? Que é um grande centro de crítica. Tal. Mas se vocês pensarem, o Maus, e também aí é chute meu, o Maus surge por causa de Game Pés Descalço. O Art Spiegelman viu o Game, é a minha teoria, nunca falei com o cara, ele viu o Game, ele pegou aquela história e reformatou pro formato mangá. Então, assim, eu acho que esse negócio do preto e branco, a gente deve muito da cena que a gente tem hoje essa coisa libertadora que foi o preto e branco, eu acho. Enfim, tudo... Tá vendo? Vocês perguntam, eu fico falando aqui. Rogério, só acho que uma pergunta para encerrar. Vocês têm em mente lançar mais coisas da IC? Porque esse volume aqui é esperado naquela IC Library da Fantagraphics. Vamos ver o que acontece de venda nisso. Faço bastante propaganda para a gente vender um monte desse livro. Eu faço mais coisas. Bom, pessoal, mas tem tanta editora que vai seguindo o que a gente vai fazendo. Sim, pessoal, mais alguma pergunta? Acho que já dá para a gente encerrar então. Já foi. Obrigado, gente. A moça agradece todo mundo, agradece a todos vocês aí por ter vindo aqui. Uma salva de palmas!
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu queria falar mais uma vez sobre a campanha do Papuzini lá no Apoia-se. O que é o Apoia-se? É uma plataforma de financiamento coletivo recorrente, onde você pode colaborar financeiramente com projetos que você gosta, como por exemplo o Papuzini. Você pode colaborar com o valor que você puder, é só ir lá dar uma olhada nas descrições, escolher o valor e apoiar mensalmente com o Papuzini, e você estará ajudando a conteúdos como esse, registros de bate-papos, também as entrevistas, os quadros, as resenhas, enfim, todo o conteúdo que eu produzo aqui, você ajudará para que esse conteúdo continue existindo para o público. Então é isso aí, pessoal, eu queria agradecer muito aos apoiadores do Papuzini, a galera que já tá lá fazendo parte do grupo no Facebook, que já tá fazendo parte dos sorteios, recebendo alguns conteúdos exclusivos. Então é isso aí, pessoal, valeu, até a próxima.